Evolução da concepção sobre proteção radiológica. Por que o termo evolução entra aí? Nós temos que ter em mente que, da descoberta da radiação até os primeiros casos de danos potencialmente provocados pela radiação, houve um determinado intervalo de tempo, houve um gap dentro desse intervalo. Então, depois da descoberta da radiação por William Conrad Röntgen, muitos profissionais, muitos pesquisadores daquela época que trabalhavam com outras linhas de pesquisa, eles se debruçaram, a história ela diz que os grandes centros de pesquisas europeus, eles se debruçaram de maneira atônitas à descoberta do alemão Röntgen. A gente tem que lembrar que Röntgen ele não estava no rol dos grandes pesquisadores alemães nem europeus. Então, quando ele fez essa descoberta, os grandes centros de pesquisas voltaram seus olhos à descoberta que tinha sido feito por Röntgen, daquela forma de energia que naquele momento ele desconhecia, tanto é que ele deu o nome de raios X, como X representando uma incógnita matemática. Então, um grande exemplo disso, por exemplo, foi Henri Becquerel. Lembrando que, se a gente for pesquisar, fazer uma breve pesquisa na internet, Henri Becquerel ele vem de uma família onde o seu avô era um grande pesquisador europeu, o seu pai era um grande pesquisador europeu e ele também se tornou um grande pesquisador. A questão é, eles estudavam outras áreas da ciência, eles não estudavam sobre radiação ionizante. E depois da descoberta de Röntgen, grandes pessoas que estudavam outras linhas de pesquisa se voltaram aos estudos da radiação ionizante. Acontece que, naqueles momentos, eles não tinham a menor percepção de que aquilo ali poderia gerar algum dano à sua utilização. Então, quando a gente observa, eu vou projetar uma imagem aqui na tela, certo? Dessa imagem na tela, vocês vão perceber que existem grandes pesquisadores, grandes pessoas que atuaram com radiação ionizante e que tiveram um laudo cadavérico potencialmente ligados ao uso da radiação ionizante. Então a gente percebe, por exemplo, que em vários deles vem focado que desenvolveram câncer. E a gente sabe hoje em dia que o câncer é uma patologia radioinduzida em casos de efeitos estocásticos. Então essas pessoas que desenvolveram câncer possivelmente podem ter desenvolvido câncer pelo uso prolongado da radiação ionizante, sem que esse uso tenha vindo acompanhado de conceitos de proteção radiológica. Então a gente observa ali, por exemplo, Marie Curie, a gente observa ali o próprio Röntgen. Então eles, depois daquela descoberta da radiação ionizante no ano seguinte, a radioatividade, eles se desenvolveram muito, eles descobriram outras formas de energia, outros materiais que emitiam radiação ionizante, ou desenvolveram novos tipos de ampola, novos tipos de equipamento. Então essa grande imersão na pesquisa científica sobre radiação ionizante, ela trouxe algumas consequências. Uma consequência que eu queria frisar aqui está ligado ao Thomas Edison. Thomas Edison ele desenvolveu um equipamento fluoroscópio e ele tinha o seu engenheiro principal. E nisso que o seu engenheiro principal começou a desenvolver esse equipamento, ele teve vários efeitos deletérios da radiação ionizante. Efeitos inclusive na faixa de determinísticos que levaram a lesões epiteliais e até amputações. Então, esse profissional ele veio a evoluir com uma qualidade de vida péssima causada por danos da radiação ionizante e esse profissional ele morreu. Num determinado momento, vieram fazendo uma entrevista com Thomas Edison e ele veio com a seguinte frase que eu vou colocar aqui na tela: "Não me fale sobre raio-x, eu tenho medo deles." Então, naquele momento ali, ele externalizou todo o seu sentimento sobre a radiação ionizante, que ele potencialmente viu o que aquilo ali poderia causar. O Thomas Edison é considerado o primeiro talvez empreendedor na área científica. Ele era um cientista empresário, digamos assim, só que ele percebeu o dano potencial e viu que aquilo ali ficou sem controle nenhum. Tanto é que levou ao seu profissional, ao seu engenheiro, todos aqueles efeitos deletérios da radiação ionizante, a ponto dele parar
aquele projeto temporariamente. Ele não queria saber mais de raio-x porque ele viu o potencial de dano que aquilo ali poderia trazer. Então a gente tem que ter em mente que os primeiros profissionais que atuaram com radiação ionizante, eles sofreram muitos danos. E por que eles sofreram todos esses danos radioinduzidos? Porque eles desconheciam um termo chamado proteção radiológica.